Vocês viram essa matéria da Folha aqui? Palco político no Rio Grande do Sul se intensifica com Bolsonaro, filhos e Pimenta. Eduardo e Carlos chegaram ao estado nos últimos dias, cerca de 15 dias após a decretação da calamidade. Eu não sabia que o deputado federal, tinha a mesma responsabilidade de um presidente, mas fico lisonjeado. Obrigado, Folha de São Paulo. E rechearam suas redes sociais com vídeos. Bem, primeiro dizer que quem está politizando a questão da calamidade no Rio Grande do Sul não somos nós, mas sim a assessoria informal de imprensa do governo Lula. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Mas esse posicionamento, essa tentativa de construção de narrativa da Globo para tentar justificar a existência do Estado, porque se o Estado não serve nem momento de calamidade, para que a gente paga os nossos impostos, né? Mas na tentativa de justificar a existência de um Estado gigantesco, que é a teoria defendida pelo Lula e pelo PT, a Globo News e a Globo se deparou com a realidade. Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário no Brasil trabalhando mais do que o próprio presidente. A prefeitura não tem conseguido vir aqui retirar. Não tem feito nada, né, amigo? Na verdade, a prefeitura não tem feito nada. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui. O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. A gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter... Tem show da Madonna hoje, será? Vazem! Vazem! Tchau, 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 tchau! Lixo! A coisa foi de tal maneira impactante que a própria Globo se viu obrigada a mudar a sua narrativa. Olha aí, outra pauta, além do civil contra público, do voluntário contra o agente do governo, a outra pauta que a esquerda elegeu como principal prioritária nessa pandemia foi a questão das fake news. Inclusive, eu estou sob investigação, deputado federal, não dá mais para dizer que nesse país que a gente tem imunidade parlamentar, por ter, entre aspas, feito uma fake news, quando na verdade eu compartilhei uma matéria da Folha de São Paulo em que criticava a demora do governo Lula em enviar ajuda ao Rio Grande do Sul. E nós não espalhamos fake news. Tantas outras foram verdadeiras que a própria diretoria-geral da NTT reconheceu e anistiou os caminhoneiros que estavam levando donativos para o Rio Grande do Sul. Então, não foi fake news, foi verdade. Mas vamos ver aí o William Bonner mudando a narrativa da Globo com relação às fake news. Chamou a atenção que entre as postagens que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Mas para além disso, esses 15 dias em que a Folha de São Paulo critica este deputado federal por não ter ido ao Rio Grande do Sul, eu usei minhas redes sociais para dar notoriedade a trabalhos de vários voluntários. E eu tenho certeza que as pessoas, ao olharem uns ajudando aos outros, aqueles que têm a possibilidade também se inclinam a ir lá para o Rio Grande do Sul. Além das minhas redes sociais, enquanto parlamentar, destinei 2 milhões da minha emenda. As emendas parlamentares, meus caros, normalmente eu faço as destinações em outubro, mas devido a essa calamidade e na certeza que o povo de São Paulo que eu represento é solidário, eu remanejei as emendas do ano passado, ou seja, elas vão ser liberadas esse ano ainda. Um total de 2 milhões de reais para ajudar os nossos irmãos gaúchos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Também fiz mobilizações junto com a famosa confeiteira aqui de Brasília, Maria Amélia, e ela colocou as suas cafeterias à disposição para receber doações. A gente já enviou alguns caminhões de donativos lá para o Rio Grande do Sul, com destino a uma igreja que realmente faz chegar até a população mais necessitada, itens como alimentos e vestuários. E isso daí eu fico muito feliz e orgulhoso da Maria Amélia
por ela ter tido essa sensibilidade e ter colocado à disposição as suas cafeterias para serem pontos para receber esses donativos para o Rio Grande do Sul. Mas vamos voltar aqui à matéria da Folha de São Paulo. Abre aspas para o prefeito de Bento Gonçalves, que foi uma das cidades visitadas pelo vereador Carlos Bolsonaro. Lembrando a vocês que tanto o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quanto Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo estado de São Paulo, não têm a possibilidade de receber votos de eleitores do Rio Grande do Sul. Ao contrário, da ministra de Lula, que fez um post no primeiro parágrafo falando de uma ação social do governo e no segundo relembrava os gaúchos para tirarem o seu título de eleitor, nós temos escrúpulos. Nós não somos ridículos e baixos a ponto de tentar tirar alguma vantagem política em meio a uma calamidade como essa. Mas vamos lá, abre aspas para o prefeito Diogo Segabinazzi, do Rio Grande do Sul, que inclusive é do PSDB, tá? Não é do PL não. Abre aspas. O primeiro ponto é mostrar o que a gente está passando, sensibilizar o Brasil para o que a gente está passando, fecha aspas, afirmou o prefeito, que destacou ainda o envio à cidade de emenda parlamentar de Eduardo Bolsonaro no valor de R$1 milhão. Eu inicialmente havia me comprometido, assim como vários outros deputados, a colocar R$500 mil das nossas emendas parlamentares no Rio Grande do Sul. Mas ao ver que essa situação era muito grave e contando com a solidariedade do povo paulista, eu destinei emendas não para o ano que vem, que normalmente eu faço destinação em outubro de um ano para ser liberado no ano seguinte, mas eu remanejei as minhas emendas do ano passado para que elas fossem liberadas agora, o quanto antes, num total de R$2 milhões para o Rio Grande do Sul. As cidades que vão ser contempladas são as cidades de Roca Salles e Mussum, que foi um pedido do meu amigo deputado federal Cherini. Esta é a entrada de Roca Salles. Desta vez o rio cavou ainda mais. Olha só a cratera que ele abriu aqui. É inacreditável. E agora o acesso foi aberto para pedestres, mas as pessoas estão caminhando desnorteadas, sem saber para onde ir. E também Porto Alegre e Bento Gonçalves. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Pessoal, a gente está aqui na região de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, tentando entender um pouquinho do que aconteceu na região por causa das chuvas e as características que causaram a destruição dessa imensa região serrana do estado são um pouco diferentes das características que aconteceram, por exemplo, no rio Guaíba, lá para baixo, outros rios onde o terreno é mais plano e com as cheias do Giza e aqueles terrenos planos foram destruindo as casas. Aqui, nessa região do Rio das Antas, região de Bento Gonçalves, é um vale gigantesco, parece um cânion que você vê de cima, só que a gente não tem a mínima noção quando chega perto do estrago que foi causado. Isso aí está dentro das possibilidades de um deputado federal, essa questão das emendas individuais. E aqui eu destaco, o deputado, ainda que não do Rio Grande do Sul, seja ele da base do governo ou da oposição, seja lá qual for, quiser destinar recursos para essas cidades, Mussum, Roca Salles, Porto Alegre, Bento Gonçalves, dentre várias outras, Canoas também que foi muito atingido, quem quiser fazer a destinação vai ser mais do que bem-vindo. Seguindo com a matéria da Folha de São Paulo, abre aspas aqui, para o deputado federal mais votado das últimas eleições, parceiro, amigo nosso, Tenente Coronel Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Abre aspas. O deputado Eduardo Bolsonaro é um formador de opinião com uma enorme visibilidade, extremamente necessária para este momento em que precisamos canalizar todos os esforços para salvar vidas e atender aos milhares de desabrigados, disse o Tenente Coronel Zucco. Ainda abre um parênteses aqui. A quantidade de desabrigados no Rio Grande do Sul já é muito maior do que a quantidade de desabrigados do furacão Katrina, que atingiu lá os Estados Unidos em 2004. Abre aspas aqui, seguindo o Coronel Zucco. Inclusive, pedi a ele, Eduardo, que fizesse a interlocução junto às embaixadas, porque a catástrofe é 2 vezes maior que o furacão Katrina. E a comunidade internacional está tomando pé do gigantismo desse evento climático. Toda ajuda é bem-vinda, fecha aspas. Zucco afirmou que Eduardo se prontificou a ir ao Estado. E, de fato, nós temos, eu estou junto com o Coronel Zucco em uma investida junto às embaixadas, a gente vai visitar algumas embaixadas aqui em Brasília para tentar trazer mais doações, mais expertise daquilo que esses países são famosos no mundo, principalmente na sua tecnologia de infraestrutura, purificação de água, para que eles
levem esse material para o Rio Grande do Sul. Além da clara utilidade desse material, a gente sabe que conforta as pessoas, tem um lado sentimental, elas não se sentem sozinhas, sabendo que o mundo inteiro está se mobilizando para ajudar eles lá no Rio Grande do Sul. E aí eu tenho que destacar, né, que o melhor do Brasil é o brasileiro. Fiquei e estou ainda em contato com algumas comunidades brasileiras no exterior para enviar donativos para o Rio Grande do Sul e sempre alertando que isso vai ser necessário, essa energia vai ser necessária. A gente vai ter que manter um foco permanente para a reconstrução do Estado. Tá? Além dessa corrida nas embaixadas, enquanto deputado federal, o que eu posso fazer e vocês não? Eu posso fazer projetos de lei. Já que a base do governo Lula não permitiu que fosse anistiada a dívida do Rio Grande do Sul para com a União pelos próximos 3 anos, eu estou entrando agora com um PLP. Por quê? Porque na situação atual, gente, o que o Lula fez? Ele suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para com a União. Mas o que vai acontecer é o quê? É um acúmulo dessa dívida e ela só vai ser paga daqui a 3 anos. Diante desse cenário e buscando dar um fôlego maior, porque eu sei que vai ser necessário lá no Rio Grande do Sul, eu sei que quando eu passei por lá, o que eu vi não foram casas, né? O que restou, o que a correnteza não levou, são estruturas de cimento com um telhado em cima. As pessoas, quando retornarem para suas casas, primeiro, elas vão ter que tirar pelo menos meio metro de lama lá de dentro. Depois, vão ter que comprar geladeira, fogão, televisão, sofá, roupa de cama, todos os utensílios de uma casa. E eu sei que, ainda que a gente perdoe a dívida do Rio Grande do Sul, isso ainda vai ser, provavelmente, muito pouco para que aquele povo se reerga. Então, eu protocolei o PLP 91 para dar isenção tributária dos tributos federais aos nossos irmãos gaúchos, para que eles não precisem pagar imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária patronal, para que eles consigam ter esse dinheiro no bolso deles, movimentem a economia e tenham a possibilidade de reconstruir sem ter que ficar toda hora passando pires no governo. Porque o que vai ser necessário agora é o quê? Eles vão ter que tirar esse meio metro de lama, comprar fogão, comprar cama, comprar geladeira e ainda ter que pagar imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, contribuição patronal previdenciária. E a gente sabe que essa carga é muito pesada. E, inclusive, o empresariado diz, de maneira muito certa, né, que quando eles abrem uma empresa, o seu principal parceiro é o governo, porque é aquele que morde a maior parte do lucro. O que resta, né, do dinheiro daquela atividade é dividida entre os sócios. Então tá aqui a minha prestação de contas, né? Arrecadação de donativos, a gente vai fazer uma corrida por diversas embaixadas, contato com as comunidades internacionais para fazer chegar esses donativos lá no Rio Grande do Sul, destinação de emendas parlamentares, projetos de lei para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul e também nesse primeiro momento dos resgates. Isso tudo daí a gente faz de bom coração. Mais uma vez, não sou eu que estou politizando, né, querendo falar que o Estado é necessário para os resgates e os civis voluntários não estão fazendo nada. Ou então acusando, né, o governo de fazer fake news, colocando gente sob investigação a pretexto de fazer fake news, quando na verdade a gente sabe, né, que não são fake news, são notícias verdadeiras. O que a gente quer é o melhor para os nossos irmãos gaúchos. E a gente está mostrando aqui, né, o caminho para se fazer isso. Vamos ver agora se o governo faz a parte deles. Porque eles, do governo Lula, não estão fazendo nenhum favor, não estão dando nenhum privilégio ao Rio Grande do Sul. Eles têm que ter a decência e a noção e a responsabilidade de fazê-lo. Durante o governo Bolsonaro, na pandemia, o presidente Bolsonaro e seus ministros não olharam para ninguém, olhando qual é a cor partidária daquele município ou daquele estado. Todos os municípios brasileiros, praticamente, pela primeira vez na história, fecharam no azul. O governo Bolsonaro, inclusive, foi o primeiro, depois de décadas, a deixar mais dinheiro em caixa, né, cerca de 50 bilhões, mais de 50 bilhões, do que quando entrou na presidência da República lá de 2018 para 2019. Então essa é a nossa política, essa é a nossa conduta. Por favor, Folha de São Paulo, não nos acuse de politizar aquilo que a esquerda está politizando através da sua assessoria informal de comunicação. E prova maior disso é que o governo Lula nomeou para ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, não um engenheiro, uma pessoa
entendida de logística, renomada na área da saúde, que certamente vai precisar muito lá no Rio Grande do Sul, mas sim o seu secretário de comunicação. E isso daí é emblemático. Já fala muito sobre qual é a prioridade de Lula diante de uma calamidade como essa. Um abraço a todos vocês, aos meus irmãos gaúchos. Espero que a gente tenha conseguido enviar um pouquinho de energia positiva. Essa história não vai acabar aqui. Minha esposa, como muitos falam, né? Ela é de Novo Hamburgo. Temos familiares ainda gaúchos que moram por lá, amigos. E o que eu falei para vocês aqui é apenas o primeiro passo daquilo que um deputado federal pode fazer diante de uma calamidade como essa. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.